Interno do Poder Legislativo Catarinense, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Natalino Lázari, presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e proposta pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Dirceu Dresch, a fim de debater os efeitos do embargo da União Europeia aos frigoríficos brasileiros. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Natalino Lázari. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Dirceu Dresch. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual César Valduga. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Capinzal, Nilvo Dorini. Excelentíssimo senhor secretário-geral da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, CONTAC, José Modelski Júnior. Senhor coordenador de políticas da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, CNTA, Darcy Pires da Rocha. Senhor presidente da Associação de Transportadores de Aves do município de Capinzal, ASOTRAC, Danilo Deitos. Senhor presidente da Associação dos Avicultores do Vale do Rio do Peixe, Alcides Borges. Senhor diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados do Estado de Santa Catarina, Sindicarne, e representante das agroindústrias, Ricardo de Gouveia. Senhor diretor executivo da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, FETRAF, Ayrton Luiz Valmórbida. Senhor gerente da administração da ADR do município de Joaçaba, Luiz Moura, neste ato representando o secretário executivo da ADR de Joaçaba, Jorge Pou. Registramos a presença das seguintes autoridades: excelentíssimo senhor secretário de Administração e Fazenda do município de Ouro, Alex Sandro Silva. Senhor secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, Sindicadesal, Reni Carlos Tomazoni. Senhor assessor parlamentar Celso Antônio Surdi, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Romildo Titon. Senhora vereadora do município de Ouro, Elone Masson. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Ouro, Amarildo José Ganzala.
Senhor vereador do município de Capinzal, Kelvis Borges. Senhor vereador do município de Capinzal, Rafael Edgar Clonial. Senhora vereadora do município de Zortea, Márcia Jung. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Ouro, Neri Luiz Michelotto. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente interino do município de Capinzal, Sandro Luiz Toaldo. Senhor vereador do município de Ouro, Aldeci Meneghini. Senhor presidente da Associação Empresarial do Baixo Vale do Rio do Peixe, ACIF, Camilo Cremonini. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Ouro, Ivani Bonamigo. Excelentíssimo senhor secretário da Agricultura do município de Ouro, Rodrigo José Neis. Senhor presidente do Sindicato da Alimentação do município de Campos Novos, Derli Pereira dos Santos. Senhor vereador do município de Capinzal, Alcidir Afonso Coronete, neste ato, representando o presidente da Câmara do município de Capinzal, vereador Gilmar Júnior da Silveira. Senhor vereador do município de Capinzal, Renato Marcelo Marcos. Senhor diretor da Federação da Alimentação do Estado de Santa Catarina, Ludovino Socol. Senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Erval Velho, Vanessa Thalita Pariscente. Senhor presidente do Sindicato da Alimentação do município de Marau, Rio Grande do Sul, Alcimir Valdemar Pradegan. Excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Capinzal, Noêmia Maria Bonamigo Pisamiglio. Excelentíssimo senhor secretário-geral do Sindicato da Alimentação do município de Concórdia, Valdir Azeredo e Silva. Excelentíssimo senhor secretário da Agricultura do município de Água Doce, Ricardo Luiz dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Água Doce, Jorge Rony Haslinger. Senhor diretor executivo do Linhos Clube dos municípios de Capinzal, Ouro, Wilson Luiz Farias. Senhor vereador do município de Água Doce, Antônio Barbosa. Senhor assessor parlamentar Ney Maximino, neste ato representando o deputado federal Pedro Kizai. O cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Natalino Lázari para abertura oficial e presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Muito boa tarde a todas, a todos. Uma satisfação muito grande estarmos aqui nessa tarde promovendo esta audiência pública tão importante, em que vamos debater assuntos relativos à nossa agricultura, nossa agroindústria, enfim, o alicerce principal, talvez, da economia do meio oeste, do oeste de Santa Catarina. Eu tenho a honra de cumprimentar aqui o deputado estadual de Seu Dresch, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e proponente desta audiência pública. Cumprimentar também o excelentíssimo senhor deputado estadual e colega César Valduca, que é daqui, membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, um grande companheiro, um grande incentivador da agricultura de Santa Catarina, Vossa Excelência, que é da Barra do Leão, não é isso daqui? E eu sou da Barra do Veloso, lá de Arroio 30, então estamos praticamente perto, né? Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Leonir Sareta, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimentar também com muita honra o senhor prefeito municipal, Nivo Dorini. E eu queria chamar aqui, quebrando o protocolo, a vice-prefeita Noêmia,
vice-prefeita, para poder compor a mesa aqui também. Por favor, dona. Cumprimentar também aqui o José Júnior, secretário-geral da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação, CONTAC. Cumprimentar o Darcy Pires da Rocha, coordenador de Políticas de Coordenação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins. Cumprimentar o senhor Danilo Deitos, presidente da Associação de Transportadores de Aves do município de Capinzal. Cumprimentar o senhor Alcides Borges, presidente da Associação dos Avicultores do Rio do Peixe. Cumprimentar o Ricardo Gouveia, diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Carne e Derivados do Estado de Santa Catarina, Sindicarne. E agradecer ao doutor Ricardo pela sua presença aqui, que o Ricardo representa não só os sindicatos, as grandes agroindústrias do Estado de Santa Catarina, como também representa, é lógico, o deputado Dirceu, Vossa Excelência, que propôs essa audiência, a BRF, que é o principal motivo da nossa audiência pública nessa tarde aqui em Capinzal. Por isso, seja bem-vindo, é muito importante a sua presença para a explanação no cenário em que nós nos encontramos, fruto dessa audiência pública. Cumprimentar o Ayrton Luiz Valmórbida, diretor executivo da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, CETRAF, e cumprimentar o Jorge, o representante do Jorge Cruz, Luiz Nora, da DR de Joaçaba, e cumprimentar as demais autoridades presentes e já nominadas pelo protocolo, senhoras e senhores. Na verdade, eu vim para participar desta audiência, e como é de praxe na Assembleia Legislativa, aqui nós temos a presença de 4 deputados, somos 4 deputados aqui, nós passamos a coordenação dos trabalhos ao deputado proponente da audiência pública, que é o deputado Dirceu Dresch. Mas eu estou aqui não para fazer essa delegação a ele, porque não precisava, mas estou aqui também, viu, deputado Dresch, para manifestar o meu total apoio às decisões que forem tomadas aqui e que, na verdade, venham ao encontro das nossas constantes preocupações na Assembleia Legislativa, que é a defesa da agricultura e do agronegócio. Há pouco um colega que está aqui presente me falou que estava num estabelecimento comercial e ele falou que haveria essa audiência, prefeito Durini, e alguém falou, agora é época de política, agora eles vêm aí, os deputados estão aí. Mas daí a gente fica naquela sinuca de bico, né? Se a gente vem é porque é de campanha política. Se a gente não vem é porque a gente não faz nada. Mas nós não vamos analisar por esse prisma, não. Nós estamos aqui imbuídos da maior, absoluta boa vontade de nos integrarmos em possíveis soluções do problema. A gente sabe que vivemos um momento muito complicado, muito difícil, de turbulências realmente, mas que exatamente em reuniões como essas podem surgir ideias, proposições, alternativas, estratégias para a gente melhorar a nossa vida e melhorar o negócio que a gente faz. Por isso, uma saudação a todos, uma honra muito grande, parabéns a você, deputado Dresch, pela promoção desse evento. Muito obrigado pelos deputados colegas que vieram aqui, as autoridades já nominadas. Um agradecimento especialíssimo à nossa estrutura, deputados, da Assembleia Legislativa. Nós que estamos lá sabemos do valor desse time, dessa equipe que está aqui, mas eles estão com certeza coordenando aqui com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e estão trazendo esse toque de qualidade à nossa reunião. Por isso, grande abraço a todos e a todas, e eu passo então agora a condução dos trabalhos para o eminente deputado propositor dessa audiência pública, deputado Dirceu Dresch, que além de tudo é um exímio sanfoneiro, né, deputado Valdo? Sanfoneiro e cantor. A palavra está com Vossa Excelência. Eu quero saudar cada um e cada uma e dizer que a gente não está com muita satisfação de estar aqui pelo assunto que nós vamos tratar, mas com muita alegria reencontrar tantos amigos e amigas aqui da região, pessoas que lutam, que trabalham, e hoje acompanhado aqui também de muitas lideranças, né, que estão preocupados com este
este debate, e o significado disso está tanto na representação aí do plenário, né, as lideranças que estão aqui junto com os agricultores, junto com os trabalhadores, os dirigentes sindicais que estão extremamente preocupados com o emprego de suas categorias, né, que tem o seu salário, né, da renda, do trabalho, e também os agricultores, especialmente, que estão aqui, né, que sempre tem esse grande compromisso de zelar pela qualidade, cuidar dia e noite do produto, né, fazer um produto de qualidade, cuidar desses animais, como se cuida muitas vezes, nem tanto como se cuida às vezes da família, cuida-se mais dos animais, né, porque é o resultado também da sua renda, da sua condição de vida. Então, agradecer a todos vocês que vieram, e eu quero, antes de cumprimentar a liderança aqui da mesa, dizer para vocês que eu também, deputado presidente Natalino, eu pensei bastante em indicar esta realização desta audiência pública, mas eu estou há 40 anos discutindo agricultura familiar. Isso não é de hoje. Nós sempre tivemos um grande compromisso de incluir o máximo de agricultores, defender a nossa agricultura familiar. Estive na época na coordenação nacional, quando nós conseguimos criar esta importante política agrícola pública, que foi o PRONAF, 92, 93, 94. Então, nós entendemos que era importante estar aqui com vocês hoje, porque muita gente da região nos procurou, do seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa, né? Os sindicalistas, os agricultores, as lideranças nos procuraram e disseram o seguinte: vocês têm que ir lá, e nós estamos aqui hoje com esta perspectiva de contribuir com esse debate. Não viemos aqui dizer o seguinte: nós vamos trazer a solução, porque ela não é simples, não é uma solução simples, é uma solução que depende de muitos esforços, e nós queremos nos somar a esses esforços aqui e sair daqui com mais clareza, inclusive, do que está acontecendo e o que pode acontecer ainda, porque essa é a grande preocupação, que vai acontecer para o futuro, né? Então, esta é a expectativa que nós estamos aqui. Eu quero agradecer, presidente Natalino, presidente da nossa Comissão da Agricultura, toda a comissão, pelo atendimento aí a nosso pedido de realização e aprovação desta audiência pública, e a presença sua aqui é de grande importância. Eu quero cumprimentar o deputado Sareta também, um colega deputado, temos feito importantes trabalhos junto lá na Assembleia, o deputado Valduga está aqui do nosso parlamento, os representantes dos demais deputados, que estão, com certeza, depois vão nos ajudar nos encaminhamentos lá a partir da semana que vem na Assembleia Legislativa. E um especial agradecimento ao prefeito Nilvo, também pelo atendimento aqui de nos propor aqui essa possibilidade de ocupar esse espaço aqui também, um espaço aconchegante, um espaço bom, para a gente realizar em nome teu, toda a equipe do governo, e cumprimentar a nossa equipe toda, e as lideranças que estão aqui. Não vou citar todos, já foram citadas aqui, bem citadas, né? Cumprimentá-los e agradecer a presença. Bom, já vamos direto ao assunto. O Ricardo nos pediu para falar, porque depois ele precisa sair, então pode fazer uma contextualização a partir da visão das empresas, né, das indústrias. Depois nós vamos ter aqui a visão dos trabalhadores, e depois também nós vamos ter aqui a visão dos agricultores, né? Então, todos os três setores principais aqui envolvidos, e também temos aqui a presença de representantes dos caminhoneiros e outras entidades que estão aqui. Então, nós vamos tentar aqui ouvir o máximo. Agora, nós precisamos aqui fazer alguns acordos já no início, né? Porque nós estamos com 14 horas e 15 minutos. Eu imagino que nosso limite seria aí 4h30, porque depois todo mundo tem os seus afazeres também, principalmente os agricultores, né, precisam seguir viagem para fazer o serviço em casa, né? Então nós vamos tentar aqui, com um tempo máximo aqui, conseguir produzir bons encaminhamentos deste evento. Então nós vamos primeiro contextualizar um pouco melhor, depois nós vamos ouvir também o plenário, algumas falas do plenário, nem todo mundo vai poder falar, impossível, né? De minha parte não tem problema, se a gente topar aqui e ficar até
8, 9 horas da noite, não tem um problema, né? Mas eu acredito que nós não temos essa condição, né? Todo mundo. Porque eu tirei hoje o dia para encaminhar isso, mas enfim. Então nós vamos passar aqui para o Ricardo primeiro, mas antes disso eu queria trazer alguns elementos muito breves do que nós estamos também observando, enxergando e impactados com essa situação que a gente vive, né? Principalmente, o Ricardo deve falar muito sobre isso também, nós temos um embargo, né, de 20 frigoríficos brasileiros, que deve significar uma perda de 35% do total exportado para o bloco europeu, Europa, que são 28 países que compram a carne. Então é uma atitude de grande impacto, né? Quer dizer, olhar para o volume que se exporta para a União Europeia, o embargo de 35% do que é exportado. E o que eu já comentei antes, nós temos alguns desafios grandes, né? Temos do que aconteceu das denúncias, né? Principalmente já lá de trás da carne fraca, e eu tenho uma profunda divergência do processo de apuração que a justiça brasileira faz. Eu acompanhei um pouco o caso da Volkswagen na Alemanha, e eu acho que essa é a grande questão, que nenhum país destrói os seus setores industriais quando tem fatos de corrupção, mas isola o problema da corrupção, apura a corrupção e não destrói o seu problema, seus parques industriais. Isso é muito grave que está acontecendo no Brasil, e eu já tenho denunciado isso inúmeras vezes na Assembleia Legislativa, em todo lugar. Nós não podemos jogar a criança com a água suja tudo fora. Dessas grandes experiências que o Brasil era extremamente competitivo, no setor do petróleo, no setor da construção pesada e no setor de carne, que eram os 3 setores principais, que o Brasil competia em qualquer país do mundo, em qualquer região a nível internacional. Então nós temos que ter mais responsabilidade no Brasil. Isso a sociedade, as organizações têm um papel de cobrar, né? Nós precisamos encarar o tema da corrupção, nós precisamos encarar ele, mas nós não podemos destruir empregos, destruir a agricultura, né? Destruir a nossa galinha dos ovos de ouro, né? O que aconteceu não foi muito diferente da situação do leite. Depois que você faz um estrago desses, e meu pai sempre dá um exemplo, você pega um dia de vento norte, pega um travesseiro, abre, vai em cima do muro e abre para ver o que você recolhe depois ainda daquilo. É mais ou menos isso, quando você joga para o vento um monte de denúncia que o nosso produto é ruim, que o nosso produto não vale. Se alguém cometeu algum crime, isola este crime e não destrói a nossa economia. Então essas são as questões muito tristes que eu particularmente sinto, porque eu sempre lutei muito na minha vida para ter crédito, para ter investimento, para a agricultura ser forte, né, ter oportunidades. Aí se faz atitudes desse tipo e que nos prejudicam. E por outro lado, nós estamos também sofrendo impactos bastante importantes fora do Brasil, dessa situação econômica e política que nós vivemos no Brasil. O Brasil está extremamente desacreditado lá fora. Isso é muito, muito sério. Agora, todo esse processo de negociação, de renegociação, de reabertura das negociações, nós temos uma dificuldade, porque nós estamos com dificuldade, o governo tem muito descrédito lá fora. Então, isso são grandes limitantes que nós temos para o futuro, né? Quer dizer, todo esforço que o setor de empresas que se faz para abrir novos mercados, quer dizer, e aqui também o papel próprio de lideranças políticas do Estado, a nível nacional, de contribuir com esse processo, e de uma hora para outra vem de novo um processo que pode nos levar de novo direto, né? Então nós temos que ter muita responsabilidade nesse próximo período, para que a gente possa salvar esses setores que são importantíssimos para a nossa economia regional, para a nossa economia local, né? E aqui nós temos um município que tem na sua economia uma força extraordinária nessa questão da produção de carnes, e tantos outros municípios catarinenses. Está o pessoal de Chapecó, está aqui, né? Está o pessoal de Concórdia, todos esses municípios que têm uma força extraordinária. Então eu queria só deixar esta já provocação um pouco para o debate também hoje à tarde. Mas eu não sei se os deputados querem falar agora ou depois, o Alduga, deputado Saleta, vamos ouvir primeiro alguns? Ouvir o Ricardo, depois... pode ser?
Então tá, o microfone está à disposição. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Natalino Lázari, deputado Dirceu Drescher, em nome dos dois deputados que comentaram todas as autoridades. Não vou nominar também, porque nosso objetivo não é ficar nominando as pessoas aqui, mas sim tentar trazer algumas informações que possam aí, talvez, nos deixar um pouco mais transparentes com o que está acontecendo e também um pouquinho mais tranquilos, se é possível dizer, neste momento de tranquilidade. Sem dúvida nenhuma, o momento é um momento bastante crítico, uma crise muito grande, né? Nós temos certeza que é maior do que aconteceu no setor em 2003, né? Porque não é só a União Europeia que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando outros países também com algumas dificuldades. Vamos lembrar que, por exemplo, a Rússia suspendeu as importações do Brasil em dezembro de carne suína, né, toda a importação, e até agora não retomou, né? E isso lembrando que 40% da exportação de carne suína brasileira vai para a Rússia. Então, o impacto é grande, né? Nós temos uma situação também de Arábia Saudita, que muda o procedimento de abate, né, para que a gente não faça mais a dessensibilização, aquele atordoamento, e isso faz com que haja uma nova reestruturação da empresa, porque quem trabalha, deve ter vários trabalhadores aqui e conhece, não é fácil você abater um frango que não foi atordoado, né? Então, precisamos cuidar um pouco disso, né? De fato, então, existe um cenário mundial que está trazendo alguns impactos negativos para a cadeia produtiva da proteína animal no Brasil. O problema não é só aqui de Capinzal, de uma empresa só como BRF, não é. Estão vendo que a suspensão, ela atingiu, neste momento, um pouco mais a empresa BRF. Mas nós temos suspensões da Europa desde o ano passado. No ano passado já a Europa suspendeu, né? Então nós precisamos ver que a questão está, de fato, atingindo o setor, né, e por consequência, a cadeia produtiva da proteína animal, né? Mas eu gostaria de antes fazer um pequeno histórico aqui para a gente lembrar um pouco o porquê de certas coisas, né? Olha, em torno de 15 anos atrás, 20 anos atrás, o Brasil exportava muito pouco frango, né? E de lá para cá, né, nesses últimos 10, 15 anos para cá, 10 anos para cá, o Brasil se torna o maior exportador de carne de frango no mundo. Isso tem uma mudança significativa no cenário do comércio internacional de proteína animal, né? O Brasil, que não era nada, né, de repente se torna o grande player de exportação. Isso afetou e causou aí uma preocupação em vários países por aí, né? Nós vivemos também um momento que a carne suína brasileira começa a crescer. Ontem mesmo foi anunciado a habilitação da carne suína de Santa Catarina, né, para a Coreia do Sul. Depois eu vou me referir um pouquinho à questão da Coreia. Mas foram anos de negociação para chegar até lá, idas e vindas de técnicos e tudo mais, né? Mas vejam bem, nós estamos hoje, principalmente com a carne suína, nos principais mercados mundiais, mercados mais exigentes. E isso também causa preocupação nesse grande mercado mundial, né? Então não é à toa que o Brasil, de repente, passou a estar na vitrine, né? Está hoje entre os maiores países, né, de exportação de carne. Recentemente, numa reunião na Rússia, o representante do governo russo disse o seguinte: não, nós precisamos rever como que nós vamos tratar o Brasil na exportação de carne, porque o Brasil não é mais um país desenvolvido na produção de proteína animal. Ele já concorre com países desenvolvidos. Então vejo que o cenário mundial coloca o Brasil, ao mesmo tempo que coloca numa posição já de países desenvolvidos,
ele também teme por essa posição, por essa posição do Brasil. E aí começam a ocorrer algumas retaliações. A situação na europeia, propriamente, como a gente disse, não é de agora que a União Europeia começou a exigir algumas questões, vamos dizer assim, de ordem sanitária. Não sei para quem conhece um pouco, o Brasil, e principalmente as empresas daqui, já exportam na Europeia o tal do peito com sal, peito de frango com sal, já há muitos anos. Não é... Você que trabalhou anos dentro da Perdigão aí, né? Bom, há muitos anos. E, de repente, nós estamos sendo comparados um peito de frango, um peito in natura, só com sal em cima, Estamos sendo comparados em termos de questões sanitárias com um produto processado. Quem sabe, que o produto in natura possivelmente tem um pouquinho mais de salmonela. Que abatia até então essa crise vindo-nos assolar 420 mil aves dia. Então, temos dentro da BRF mais de 4 mil funcionários, só dentro da empresa. Fora as outras pessoas, os donos de aviários, que lutam para a sobrevivência da sua família na agricultura. Então, aqui peço, encarecidamente, a Vossas Excelências, aos senhores deputados, que levem a voz dos trabalhadores, de quem trabalha com a produção de aves, de quem trabalha na empresa BRF, da cidade de Capinzal, Ouro e Sorteia, que serão as mais afetadas nesse programa de crise que nos assola, aonde que se nós tivermos algum problema sério dentro da empresa BRF, irá acarretar num imensurável prejuízo ao nosso município de Capinzal, Ouro e Sorteia. Digo isso porque não atingirá somente a cadeia produtiva, atingirá o comércio e a todas as pessoas que vivem nesses 3 municípios. Então aqui eu deixo o meu pedido em nome dos vereadores do Legislativo a Vossas Excelências, para não me alongar, que lutem. Se precisarem do nosso apoio, estamos sempre à disposição, porque fomos eleitos para isso, e é para isso que nós iremos defender até o fim do nosso mandato, e creio eu que todas as Vossas Excelências que receberam voto na urna irão defender essa população. Essa classe sofrida é a classe do agricultor, é a classe do pequeno produtor, seja ele de frango, de leite e de suíno. A todos esses eu estendo o meu abraço e digo que estou sempre lutando em defesa, e com certeza iremos passar por cima de mais essa crise com a ajuda de todos vocês. E agradeço mais uma vez aos novos colegas que tiveram essa brilhante ideia de fazer essa audiência pública aqui em Capinzal. Às vezes, mal compreendido como o deputado falou. Muitos dizem porque está aí a política. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para resolver um problema, e um problema sério. Seria isso, senhor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador. Agora o Dovino Socorro, sindicalizal. É isso. Depois o deputado Titão. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Igreja Odeste, o Natalino, por ter promovido esse evento. Cumprimentar aí o prefeito de Capinzal, Nilo Torini, a Noêmia. E em seu nome, eu cumprimento os demais componentes da mesa. E cumprimentar todo o pessoal do auditório. E vim dizer aqui um pouco daquilo que nós vivenciamos e participamos da audiência pública com o ministro do Trabalho e todos os demais ministérios em Brasília, que nós tivemos lá, junto com o Reni Carlos Tomazoni, o Devi, nosso rapaz, o Moreninho na frente, presidente do Sindicato da Alimentação de Campos Novos, o qual está muito parceiro, satisfeito que foi aberto a exportação para a Coreia, Coreia do Sul, sendo que o sindicato dele lá, através, na base, tem a BRF, onde foi contemplada
num volume maior das exportações para a China. Então, teve junto também conosco lá o nosso deputado estadual, que hoje está em exercício, que é o Oswaldo Mafra, do qual também participou junto à Federação da Alimentação, através do nosso presidente Miguel Padilha, convocado sim essa audiência pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação do Brasil, né, o Arthur Bueno, de qual hoje tem um representante dele aí, mas a gente vai trazer aquilo para vocês e também vou fazer umas colocações dentro daquilo que nós entendemos que faz necessário hoje para nós, capinzalense e região. Eu não quero aqui me ater, porque eu estou representando os trabalhadores da empresa BRF, né? Mas a gente está aqui defendendo toda a cadeia, né? Todos produtores, integrados, transportadores e nossos trabalhadores, mas de forma geral, todo o contexto geral é que nos preocupa. Então nós estivemos presentes nessa audiência por 2 vezes e nessa segunda audiência nós conseguimos 3 encaminhamentos junto com o ministro da Agricultura, da Defesa Civil e estava junto o representante das indústrias de todo o Brasil, através da CNI, da qual nós tiramos o primeiro encaminhamento, e dentro daquilo que o Paulo colocou alguma coisa, que nós pedimos, e fui eu o autor desse pedido, de que, para se amenizar um pouco esse cenário, que realmente é bastante delicado, para que isso não venha prejudicar o nosso trabalhador de forma geral dentro do município de Capinzal, Ouro e região, que os trabalhadores das empresas BRF não sejam eles contemplados em férias coletivas na mesma planta por 2 vezes, e sim haver o rodízio, intercalar as férias coletivas das plantas das agroindústrias. E isso o Paulo Gouveia está representando e foi acertado e foi acordado. As empresas concordaram que não tenha demissão, nem redução de jornada de trabalho e muito menos repetir as plantas em férias coletivas. Então isso aí foi já um avanço que nós conseguimos lá com toda essa delegação e todas as pessoas estavam envolvidas. E também foi acertado para que tenha, e isso eu quero aproveitar aí, Natalino, Dresch, Titon, demais deputados, que seja incrementado de forma municipal, estadual e federal, aquilo que o nosso candidato Oswaldo Mafra colocou junto na nossa audiência com o ministro do Trabalho, que seja contemplado um volume maior nas suas merendas escolares a carne de frango. E por que não suínos, que a crise não é só aves, e sim suínos, e a partir de hoje, senhores, não sei se vocês têm conhecimento, foi suspendido todos sobre a pesca, tá? Foi dado embargo toda a pesca no Brasil, não só Santa Catarina. Tá? Tenho notícia até hoje à tarde que foi dado, depois do frango europeu, embargo às importações de pescado do Brasil. Isso foi dito hoje e suspenso essas exportações. Então nós conseguimos e queremos que seja colocado, né, essa linha de produto no aumento na mesa para nossos alunos, não de Capinzal, não só de Santa Catarina, mas do Brasil todo, seja incrementado até para ter uma desova nos estoques que está acontecendo hoje nas agroindústrias. Também foi tirado encaminhamento para que, se caso houver lá que até dezembro não tem previsão desse cenário, pelo menos o mercado europeu, que se dentro de uma pesquisa tem essa previsão com relação ao mercado europeu, num segundo momento está acertado com o ministro de que faça em formas de partes, se houver emissões lá para frente, que o cenário ainda ele compromete, né? Foi dito aqui pelo Paulo Gouveia, de que o governo já tem um plano de 70% das empresas assumem e 30% do governo, sendo 5% de forma remunerada e 15% de forma buscar um autodesenvolvimento pessoal ou do trabalhador que seja. Então a gente quer concluir pedindo que realmente os organizadores desse evento, primeiro elogiar e dar os parabéns por ter promovido esse encontro, é de suma importância. Quando a gente fala aqui, não é só preocupação realmente com a unidade BRF de Capinzal, mas sim toda a região e o contexto geral de todo aquilo que se exporta de todo o Brasil para todo o exterior.
Então a gente quer realmente dizer que a gente faz parte de uma organização, de um grupo de pessoas onde a gente está participando junto nas audiências com o Ministério do Trabalho em Brasília. E nós estamos à disposição, estamos esperando aí, eu comentei com o Paulo Gouveia, a gente está esperando uma posição do ministro, que após o retorno dessa missão da Europa, vai ser feita a próxima reunião para trazer realmente um cenário daquilo que realmente for levantado no retorno, se essa crise, ela é dezembro ou ela vai ter um efeito mais longo. E a previsão, segundo foi levantado, e foi bem comentado aqui, que é de 6 meses a 1 ano e meio. Então, é isso a nossa preocupação e aquilo que a gente quer levar para o nosso pessoal, nossos trabalhadores, é que tenham cautela naquilo que eles vão fazer, porque o cenário realmente ele é comprometido. Então, a gente tem essa preocupação realmente de estar aí à frente e falando dessas situações que estão acontecendo. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, presidente. Deputado Rolando Titão, leva o microfone para cá. Depois, o José Júnior. Vou cumprimentar os colegas deputados, a pessoa do Dirceu, que está coordenando essa audiência pública, Natalino, que é o presidente da Comissão de Agricultura, Sareta e o Valduga, cumprimentar o prefeito Lúcio e assim todas as demais autoridades. Me desculpe não citar o nome, cheguei atrasado, não ouvi a chamada. Quero ser bem rápido, deputado Dirceu, é porque fiz uma cirurgia e estou com dificuldade de falar, sob pena de estourar alguns pontos onde eu fiz a cirurgia. Eu não poderia deixar de estar aqui nesse momento, um momento em que se discute algo que diz muito respeito à nossa região, o estado de Santa Catarina, o Brasil todo, mas principalmente a nossa região, que está muito ligada à cadeia produtiva. E por ser também, deputado Dirceu, um participante dessa cadeia produtiva na área de produção de ovos, e que a gente, até o momento, ainda não fomos atingidos, mas sabemos que mais para frente todos vão ser penalizados um pouco. Eu diria, em poucas palavras, que o momento é preocupante, mas que a gente vê um esforço concentrado de todas as autoridades ligadas ao setor e governo federal, na tentativa de buscar uma solução o mais rápido possível. E nós aqui na nossa região, que estamos escorados numa das maiores empresas, que é a BRF, que nos dá uma segurança muito grande, e assim o que eu falo, o Cid é o grande testemunho, que foi o grande negociador em favor das categorias na reformulação do contrato com todos os produtores, e que nos deu uma segurança bastante grande e um compartilhamento no momento de dificuldade das despesas, cada um perdendo um pouquinho, e que dá para se manter. Então, desejo a todos que tenhamos aqui um bom aprendizado, com notícias boas, outras ruins, mas que nos dá um pouco de ânimo, porque a gente vê que todo mundo está engajado nesse processo e a Assembleia Legislativa também. Muito obrigado. Muito bem, deputado Titão. Próximo inscrito, então, é o José Júnior, secretário-geral da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, CONTAC. Depois, o Darcy Pires da Rocha. O pessoal já fala daqui, já ganha um pouco de tempo. Ok. Primeiramente, cumprimentar, então, a todas as lideranças políticas, as lideranças sindicais que estão aqui, aos trabalhadores, trabalhadoras e ao público em geral. E a gente quer colocar, então, assim, algumas informações de como a gente está tentando atuar nessa situação de crise. E, sem dúvida nenhuma, a nossa preocupação, o nosso foco é na questão dos empregos, né? Que automaticamente, se você consegue dar sustentabilidade aos empregos, à cadeia produtiva, aos produtores, você vai estar mantendo a indústria, e é isso que a gente quer fazer. E nós, trabalhadores, achamos que temos um papel muito importante. Aqui foi colocada a questão da credibilidade, e realmente, a questão da credibilidade do país lá fora, a gente viu uma sequência
desde o ano passado, desde a carne fraca, e agora também com essa última operação Trapaça, que a gente tem que fazer essa crítica muito forte, porque praticamente assim foi uma sequência que a gente fica se perguntando. Nós falamos do setor que é um dos mais importantes para a balança econômica do país, mas que foi frequentemente atacado por aquilo que foi dito, irregularidades que foram cometidas, mas não foram aquelas que foram ditas quando aconteceram as operações. A carne fraca falou de papelão na carne, falou de ácido ascórbico como se fosse, né, carne podre. Na verdade, era questão de propina para extorsão do sistema de fiscalização dos próprios fiscais do Ministério da Agricultura. Então não tinha nada a ver com carne estragada, não tinha nada a ver com papelão na carne, mas foi isso que foi para a imprensa. E uma imprensa, uma grande imprensa, imagina, ela repercute imediatamente lá fora. A Operação Trapaça, uma ação que já era 3 anos que estava rodando essa ação sobre a questão de irregularidades aí em laudos da salmonela, mas assim, o que aconteceu nesse tempo com as pessoas que consumiram, mesmo lá fora? Não aconteceu absolutamente nada. Então, assim, às vezes a gente fica se perguntando por que certas coisas aconteceram. E nós estamos hoje aqui discutindo uma crise que atinge os empregos, uma crise que atinge a balança comercial, uma crise que atinge os produtores. Então nós temos que fazer a crítica, porque a gente tem que tirar encaminhamento sim, mas a gente tem que fazer a crítica para dizer o seguinte: o governo tem que fazer uma ação sim muito forte, no sentido de recuperar essa credibilidade. Então não podemos nem ficar só pensando naquilo que vai acontecer, de eleições, de um governo legítimo. Sim, a gente sabe, esse processo com certeza faz parte da falta de credibilidade que o país tem lá fora. Mas nós temos que agir imediatamente. E nós, trabalhadores, não estamos aqui, aí eu quero falar uma questão assim, de uma forma que é importante dizer. Nós estamos aqui fazendo esse debate em Capinzal, uma unidade que está com 3.200 trabalhadores em férias coletivas. Não há como não ter uma preocupação seríssima sobre como é que vai ser o futuro dessas pessoas. Não há como. Mas nós já reunimos com a BRF, inclusive estavam as 2 confederações, a CONTAC, a qual eu represento, que o Cidadão Oliveira é o presidente, e a CNTA, e também estivemos no Ministério do Trabalho, que o pessoal aqui de Capinzal estava lá também. Desculpa, eu também estou meio ruim de voz aqui. E na reunião que nós tivemos em São Paulo, na sede da CUT Nacional, a direção da BRF foi bem clara em dizer o seguinte: ninguém está garantindo os empregos 100%, mas existe uma avaliação, inclusive da própria BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, de que o problema pode acontecer dos empregos, talvez mais nas pequenas empresas. E isso já está acontecendo. Nós já temos a informação de uma indústria lá do Centro-Oeste, lá de Goiás, a Bonase, que demitiu 1.000 trabalhadores. Por que isso acontece? Acontece porque as grandes empresas, elas têm mais condições de fazer esse rodízio de férias coletivas. É claro que a gente não está aqui para minimizar a situação dos próprios trabalhadores. Imagina também os trabalhadores que não estavam programados para fazer essas férias, os produtores que estão aí na insegurança se vão voltar a alojar ou não. Não queremos minimizar isso, mas se a gente for olhar no aspecto mais geral, nós como confederação temos que dizer isso, nós estamos preocupados que as pequenas indústrias não vão conseguir, são muito mais assim, propensas a ter demissões do que as grandes, porque as grandes têm mais condições de se manter. O próprio Ricardo disse, o cenário lá na frente é um cenário que inclusive é bom, perspectivas boas. Precisamos que não aconteça mais esses desastres de denuncismo que aconteceram, porque nós precisamos que o setor que se construiu ao longo do tempo e de uma forma muito sólida, ele precisa continuar avançando, ele precisa continuar gerando emprego, mas a gente precisa realmente que tenha as políticas para isso e que isso seja visto com a real dimensão que tem, porque aquelas
notícias da forma como foi aí, para fazer a imagem de alguns que denunciavam do jeito que denunciaram, só acabou com o setor, principalmente lá fora. E a gente tem que fazer essa crítica, como fizemos lá no Ministério do Trabalho, quando foi dito, o governo está preocupado, o Ministério do Trabalho está reunindo, o Ministério da Agricultura estava lá, ouviu essa crítica, o Ministério do Desenvolvimento estava lá. Nós, trabalhadores, dissemos o seguinte, que nós temos muito essa questão da credibilidade para oferecer nesse momento. Porque nós sabemos que nós produzimos com qualidade. Os produtores sabem o quanto é exigido deles lá no aviário o controle para não ter salmonela. Nós sabemos a qualidade do produto que nós colocamos lá fora. Nós sabemos, as indústrias do Brasil, elas têm exigências sanitárias muito maiores do que as que tem na Europa ou nos Estados Unidos. Nós já visitamos indústrias lá fora. Eles não exigem os cuidados para entrar numa indústria como nós exigimos aqui. Nós exigimos mais para entrar no frigorífico do que no hospital. E a gente diz isso aos quatro ventos. Você não precisa trocar de roupa e fazer higienização de bota para você entrar no hospital, mas no frigorífico você tem. Então, assim, nós temos condições de ver isso lá fora e precisamos, porque quando a gente pensa na questão do que vai acontecer, a gente se preocupa muito, justamente assim, as indústrias grandes vão começar a disputar mais no mercado interno, as pequenas vão ter dificuldade. Ali estão os problemas, né, que podem acabar tendo reflexo das pequenas indústrias que vão ter que disputar mais com as grandes agora no mercado interno. Isso vai ser difícil para elas e pode sobrar para quem? Para os pequenos produtores e para os trabalhadores. Então a gente tem essa preocupação, por isso que a gente diz, nós temos que recuperar esse mercado externo, porque é o grande gargalo dessa crise, é o mercado externo, que é esse que interrompeu, não só no avícola, mas é o principal momento de crise, é o embargo da Europa, né? Então nós estamos colocando isso, nós estamos também fazendo a nossa parte, chamamos a BRF para uma conversa, então a BRF disse isso, né, de que ela está tomando as medidas para não demitir. Essa é a palavra que a empresa colocou. Isso significa garantia de empregos? Ao nosso ver, não. Então, nós temos que, todos os dias, estarmos fazendo essas ações para que se garantam os empregos, para que se garanta a cadeia produtiva, né, porque nós vamos ter que recuperar isso. E nós vamos ter uma audiência pública na próxima segunda-feira em Marau. É uma cidade que não tem as férias coletivas, mas é uma região importante fazer isso lá no Rio Grande do Sul para alertar as autoridades daquele estado, porque no rodízio, de repente, venha férias coletivas para Marau, para Serafina, para outras unidades que não tem ainda, Concórdia, Chapecó ainda não tem agendados, mas podem vir a ter daqui a pouco, e a insegurança com certeza vai tomar conta. Então, eu peço mais uma vez desculpas que eu não estou muito bom de voz, e a gente quer chamar a atenção para isso. Nós temos que pressionar o governo, nós temos que cobrar das empresas assim, que essa questão do emprego, nós temos que cobrar não para discutir quando for para ver o que vai fazer quando tiver demissões. Né? A gente quer que não tenha demissões e a gente quer que as empresas sejam muito... Né? Se a gente está falando de defender o setor, não estamos falando de defender essa ou aquela empresa, mas que as empresas também trabalhem junto para a gente garantir os empregos. E para elas fazerem ajustes, talvez até seja um momento propício. Elas querem fazer os ajustes. Agora, talvez elas tenham esse discurso. Elas são vítimas do embargo. Mas a gente não quer deixar simplesmente esse discurso de vítima. A gente não quer cobrar das empresas o que seja impossível elas oferecerem agora. Mas que a gente tenha o diálogo, porque muitas vezes os trabalhadores não são ouvidos, ou são muito pouco ouvidos, tanto pelas empresas como pelos governos. Então nós queremos ser mais ouvidos, mais escutados, né? Para que não se tenha que tratar já de o que fazer com demissões, mas que se faça algo para não haver as demissões. Esse é o principal encaminhamento que a gente tem para essa audiência. Obrigado. Obrigado, José. O nosso presidente precisa andar, está com compromisso, precisa viajar, fica à vontade, agradeço aí a tua contribuição nesta construção deste evento
e com certeza vamos levar a pauta depois para semana que vem, discutir lá na Comissão da Agricultura e na Assembleia. Obrigado, presidente. Fique à vontade. Próximo inscrito, então, é o Darcy Pires da Rocha, que é coordenador das políticas da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, da CMTA. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de pedir licença ao deputado Dirceu Dash para, em nome dele, saudar os demais participantes da mesa e também os que participam dessa audiência pública. A nossa confederação, a CNTA, ela vem participando efetivamente desde o início dessa crise e também fazendo elo de ligação entre os sindicatos e federações e buscando reuniões junto ao Ministério do Trabalho e todos os atores sociais para que se possa buscar uma solução que pelo menos amenize essa crise que o Brasil está vivendo e, sobretudo, os trabalhadores. Quando falamos em nome da confederação, falamos de uma confederação que representa 1.600.000 trabalhadores em todo o Brasil e que tem uma preocupação fundamental com a cadeia produtiva. É importante dizer que o que está sendo afetado agora diretamente é o setor do frango, mas a cadeia produtiva vai ser afetada como um todo. Já visto agora, que foi anunciado aí, já foi dito aqui, o embargo também da questão do pescado, mas o setor bovino também não está isento dessa crise, porque as empresas que têm a impossibilidade de fazer as exportações, aquele produto que estava sendo manufaturado e que estava sendo produzido, eles vão parar nas gôndolas do supermercado. E com certeza isso vai afetar preços também, e isso vai afetar os demais entes da cadeia produtiva do setor de carne e proteínas. Alguém falou aqui, eu concordo com quem falou, que o nosso país vive uma questão política e uma questão de credibilidade. Olha, num país onde tem um presidente que tem 96% de rejeição, que tem um Congresso que ninguém mais acredita nesse Congresso, que tem um poder judiciário que é parcial, o que esperar os brasileiros dessa organização do país? E agora, se nós olharmos lá para fora, aqueles que nos olham lá de fora e que vê tudo isso aqui, como acreditar em nós? Como acreditar que o nosso produto é um produto bom, como disse o Modeste, aqui representando a CNTA, a Contact, que é um produto que não tem problema sanitário, que é um produto que pode ser consumido pelo mundo inteiro? Como fazer acreditar? Quando cheguei aqui eu vinha pensando nisso, mas depois que eu vi essa organização aqui, toda essa representação dessa audiência pública, eu saio mais animado, porque aqui estão os representantes legítimos da sociedade, que são aqueles, os deputados, principalmente os deputados estaduais, que estão mais próximos da população, que têm mais responsabilidade com a população. Isso já não acontece lá no Congresso Nacional, onde a grande maioria que estão lá sequer foram eleitos para estar lá. Foram lá por representação, pelo sistema político que tem de eleição do nosso país, e muitos com meia dúzia de votos estão lá como representantes do povo. Então é importante a gente salientar isso aqui e dizer o seguinte, que essa audiência pública está de parabéns pela sua representação, mas que nós temos que arrumar um jeito, e aí só os deputados podem fazer isso através de uma frente parlamentar, de buscar interagir lá fora com a sociedade diretamente, porque o governo brasileiro não tem credibilidade para isso. Não tem. E quem está pagando a conta são os empresários,
são os trabalhadores, são os produtores que pagam essa enorme conta da falta de credibilidade de alguém que se diz representar um país, mas que não tem representação. Não foi lhe dado representação e que representa o nosso país. Quero colocar que a CNTA, alguém já falou aqui que teve na reunião lá dos ministérios, nosso presidente Arthur, que convocou e chamou os entes para participar dessa reunião com o Ministério do Trabalho, que saiu 3 pontos que nós concluímos que eles são fundamentais. Primeiro, na questão dos trabalhadores, que é essa questão das férias, de não coincidir férias, de dar férias por etapa, porque isso, o impacto seria menor na questão dos trabalhadores da sociedade. A outra questão é a formação de uma força-tarefa, onde envolva o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, Associação de Proteínas, para tentar lá fora amenizar o que está acontecendo aqui e buscar a reabertura de outros mercados que possam comprar o nosso produto, que dito aqui que é um produto de qualidade. E o terceiro ponto é formar um comitê de trabalho para discutir o fortalecimento da cadeia como um todo, buscando todos os atores da sociedade, inclusive alguém que não está nessa Assembleia, que não está aqui nessa audiência pública, que é o Ministério Público também. O Ministério Público tem que ser chamado para fazer essa discussão nesse momento. É preciso entender essa situação para que depois não aconteça fatos como já aconteceu no passado do episódio da carne fraca, que foi um grande desserviço para o nosso país. A nossa confederação vem aqui afirmar o seu compromisso com os trabalhadores, com os demais representantes da sociedade, de estar junto, de participar e de lutar para que as coisas sejam resolvidas e que os trabalhadores possam ter seus empregos, que as empresas continuem produzindo e que a sociedade possa empregar mais e ter mais dignidade. Nós estamos num país que chegou esse mês a 14% de desempregado. Nenhum país consegue viver com isso hoje. É preciso buscar uma solução. Alguém falou aqui que esse ano está passando rápido e que vem eleições aí. Eu não tenho tanta certeza disso. Portanto, mais uma vez, reafirmar o compromisso da nossa confederação de estar lutando ao lado daqueles que querem lutar por uma sociedade mais justa e digna para produtores, trabalhadores e empresários. Muito obrigado. Obrigado, Darcy Pires da Rocha, que é da CNTA. Nós temos 2 pessoas ainda inscritos que chegaram na mesa. Depois mais o prefeito para fazer uma saudação. Se alguém ainda quiser depois falar, nós estamos com 3h30. Nós teremos aí uma meia hora, um pouco mais ainda, para nós encaminharmos aqui as questões. Está inscrito o Alcides Borges, que é presidente da Associação dos Agricultores do Vale do Rio do Peixe. Inicialmente, eu quero parabenizar o deputado Dirceu Dresch por ter proposto esta audiência pública. E, em seu nome, quero cumprimentar toda a mesa, que já foi citado no protocolo, as demais autoridades aqui presentes, e de um modo muito especial, com um carinho muito grande, aos nossos integrados e integradas que estão aí presentes e os que não estão também, porque eles têm o mérito. Eu quero dizer aos nossos deputados, nossos representantes, que nós sempre não temos dúvida de dizer que é uma das melhores do Brasil, com comprometimento, com responsabilidade para produzir uma ave com muita qualidade, um suíno com muita qualidade, para entregar para a nossa empresa BRF. Também temos a nossa integração, que está modernizada, com equipamentos modernos para produzir, todos com qualidade para que produza um frango ou um suíno
conforme as aquisições que solicitadas. Nós também tivemos, junto com o Ludovino, fomos convocados no mesmo período, só que em sessão separada, na empresa, para ser informado da parada que veio. Então, nós imediatamente acionamos a nossa comissão da associação, que está aqui presente, com o CADEC, que é o nosso conselho que negocia, e fizemos uma negociação dentro do possível para não deixar o nosso integrado ter prejuízo. Ele cessou o seu lucro, mas não teve prejuízo. E esses dias estão sendo já programados para ser pago. E já temos alojado, desde o dia 26 do mês passado, já foi dado início ao alojamento de frango, para que chegue agora o dia 7 de junho, tenha frango para abater conforme a demanda da empresa. Então, nós estamos aí trabalhando com tudo o que é possível de melhor para nós levar para o consumidor. Mas, com referência à carne fraca, o que nós, da agricultura, e nós aqui do campo, vemos que a carne fraca não é carne fraca. É um governo fraco, é um ministério fraco, porque o ministro dá para ver, e a gente acompanhando as notícias, que os assessores deles dizem uma coisa e ele diz outra. Não há um entendimento para que isso aconteça. O governo está estagnado. O governo não fez nada até agora, gente. Nosso governo brasileiro, o presidente não mexeu na palha. Ele não fez nada. Ele não está preocupado com nós. Está preocupado, sim, em se defender lá dos problemas dele, que não deve ser muito pouco, porque senão ele tinha que estar preocupado com o povo brasileiro. Eu não estou aqui fazendo ataque a partido. Eu estou fazendo ataque ao comando do nosso país. Isso é muito preocupante para nós, produtores. Porque, vejam bem, eu sempre digo assim para os meus companheiros produtores, que tem um pai com 10 filhos. Se um filho cometeu algum erro, não é necessário matar os 10 filhos. Corrige-se o erro desse filho, mas deixa os outros viver. Aqui não aconteceu isso. Aqui a Polícia Federal e o Ministério acharam um erro lá, mataram todos. Morre todo, porque errou um, paga tudo junto. Aí pagou produtor de frango, pagou produtor de suíno, pagou produtor de boi, porque o preço do boi caiu, porque caiu uma cadeia, pagou o produtor de milho, pagou o produtor de soja, enfim. Mexeu com todos os segmentos do país. Coitado dos nossos lojistas, do mês que vem, os próximos 2 meses que estão por vir. Porque é 2 meses branco, gente. Não tem salário, não é mesmo, Socorro? Receberam o salário e as férias. Junho não tem salário. Julho vai receber só no final do mês. Então, coitado no nosso comércio. Gente, ainda não chegou o tamanho. Prefeito Nilvo, prefeito do nosso vizinho município de Ouro, aperte o sapato, porque a coisa vai apertar muito mais do que está aí. Então, essa é a nossa preocupação. Os nossos agricultores, eles sobrevivem, porque o frango não foi, mas foi o leite, não é muito bom, mas foi. Aí tem a lavoura, e para comer eles têm para viver. Então, nós temos preocupação que essa crise, como diz, passe como um redemoinho. Aquele vento que vem correndo e passa, porque senão vai ser muito preocupante para o futuro. Eu acredito na nossa produção e acredito na nossa empresa. Nós defendemos o nosso produtor, nós defendemos a nossa agroindústria, porque nós precisamos dela para nós poder sobreviver. Então, era isso que eu queria pedir aos nossos representantes, deputados, que formem uma comissão parlamentar com representatividade, com senadores com representatividade, sem estar com problema que nem o Temer, e que nós formem uma força limpa, forte, para nós
negociar com esse pessoal. E é muito importante chamar esses compradores que venham ver na propriedade, venham ver nosso produtor, venham ver a qualidade do frango que eles produzem. Se não acreditam na BRF, não acreditam no nosso governo, venham na propriedade, venham aqui ver a qualidade de frango e o que o nosso produtor trabalha para fazer um frango bom. Então, é isso que nós precisamos, que alguém bata na mesa lá e diga, nós produzimos bem, estamos dispostos a mostrar para o mundo que aqui se produz bem. Muito obrigado. Obrigado, presidente Alcides. Agora o representante do Sindicato das Empresas Públicas da Agricultura de Santa Catarina, o Vilmar Reck, e depois o Ayrton Valmorvida. São os dois últimos inscritos, pelo que eu vi aqui. Depois nós vamos para os encaminhamentos aqui a fala do prefeito também. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o deputado Dresch, o prefeito Eliú Dorini, e em nome dele cumprimentar a mesa e a todos os presentes aqui nesta audiência pública. Também agradecer por ela estar acontecendo. Mas eu queria tocar num assunto bem rapidamente e também fazer o encaminhamento em seguida, né? Queria citar aqui 3 ocorrências, né, que aconteceram agora nos últimos meses aqui no Brasil e em Santa Catarina. O primeiro, então, é essa questão da crise do frango, né, que já foi muito comentada aqui, já todo mundo sabe como é que aconteceu e que tem questões que aconteceram. A segunda, que também já foi citada aqui, que é a suspensão da exportação de pescados para a Europa, né, que isso foi uma determinação que ocorreu hoje. E uma terceira que está acontecendo, que como não é na nossa região, acho que não foi divulgado e a imprensa acabou não divulgando. E a suspensão, só para explicar, o litoral de Santa Catarina tem uma tecnologia que foi criada aqui em Santa Catarina pelas empresas de pesquisa do governo do estado, e onde são produzidos mexilhões e ostras, né, que são exportados para todo o Brasil. Tá? Isso também está suspensa a venda desses mexilhões e ostras para o sudeste. Essas fazendas marítimas que produzem isso, eles fornecem mexilhões e ostras para o Brasil inteiro, para os restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E isso está suspenso, já há 8 dias atrás foi suspenso também. Por incrível que pareça, então, a gente for analisar o motivo de tudo isso que aconteceu. Concordo que a questão do embargo do frango para a Europa talvez tenha motivos políticos também, comerciais, uma série de outros, mas também tem elementos da questão de fraudes, né, em exames laboratoriais, a questão de fiscalização do Ministério da Agricultura, né? A mesma coisa, o embargo do pescado. Por que houve embargo do pescado? Porque o Ministério da Agricultura e as entidades que têm que fazer isso não apresentaram os exames comprobatórios de qualidade. Os laudos, exames laboratoriais de qualidade da água, qualidade do pescado. Então, a Europa embargou. Será que também é questão política, questão comercial? Ou será que realmente há uma defasagem e há uma falta de um pouco mais seriedade nessa questão da questão técnica mesmo de comprovação de qualidade? A questão dos mexilhões e ostras, a mesma coisa. Por que não está sendo possível? Por que não se pode, Santa Catarina não pode vender para outros estados? Por falta de laudos comprobatórios. Desde outubro do ano passado, né, as entidades, as empresas que têm que fazer esses laudos não fizeram, o governo do estado não apresentou esses laudos e assim foi embargada a venda. O problema burocrático, mas aconteceu. Então, nas 3 questões importantes tem a mesma, um motivo pelo menos, é na mesma linha. A falta de fiscalização, a falta de comprovação de qualidade, a falta de exames, né? E a gente percebe que isso está diretamente relacionado à pouca estrutura que as empresas públicas têm hoje. E essa estrutura vem diminuindo cada vez mais. E tem se pecado nessa qualidade, nessa questão também. Existem outras coisas, a gente sabe que é a questão comercial, política, e outras coisas que não é a questão, eu não quero analisar aqui agora. Eu quero analisar essa questão que eu citei até agora. Né? Então, em cima disso, eu gostaria de solicitar aqui aos deputados da Assembleia Legislativa, né, que trabalhem isso, que cobrem isso, tanto do governo do Estado, do governo federal, que ele melhore a estrutura dessas empresas e que ele faça esse trabalho bem feito, porque isso é importante. Tá?
Os europeus têm 500 coisas, mas lá, de modo geral, a sociedade europeia preza pela qualidade. Então, tem outras questões, pode ser que tenha, e acho até que tem, mas a questão da qualidade, eles sempre vão exigir. E não é só a Europa, qualquer país do mundo. Nós temos qualidade, mas talvez nós temos muita eficiência em comprová-la. Nós talvez estamos pecando nisso. Então, eu acho que isso é fundamental, que o poder público, estadual, federal, faça a sua parte. Estruture os seus serviços de inspeção, as empresas que fazem esse tipo de trabalho. Porque hoje, realmente, elas estão sendo sucateadas. Então, fica aqui o meu pedido para que os deputados levem essa preocupação de que esse tipo de coisa não ocorra. Que talvez esse tipo de coisa dá motivo para que você, não tendo esse tipo de exames ou laudos, você leve essa questão para a parte política ou comercial. Às vezes é uma desculpa, mas que a gente não pode deixar isso acontecer. Então, essa é a minha solicitação. Muito obrigado. Obrigado, Vilmar. Eu acharia importante, aqui nós temos um representante também da Associação Empresarial, aqui do Baixo Vale do Rio do Peixe, se quiser falar, o Camilo também fica à disposição. É importante, eu acho, os empresários do comércio, que já foi comentado aqui, pudesse também dar seu recado. Não, fica à vontade, não há aqui forçação não, o Ayrton Luiz Valmorda, então, diretor executivo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde, companheiro deputado Dirceu Dresch, proponente dessa audiência pública. Saudar os demais deputados, lideranças que compõem aqui a mesa e todos os presentes, lideranças, sindicatos, produtores. Minha fala bem breve é resgatar aqui a importância nesse momento do Estado forte. Ao longo dos anos, se nós olharmos, a nossa agricultura familiar, ela passou por grandes transformações. E ela só melhorou e passou a ter uma condição porque teve uma política pública, teve uma condição de melhorar os seus empreendimentos lá nas suas propriedades, nos seus municípios. E essa demanda que a indústria sempre apresentou, os agricultores sempre foram melhorando, através do Pronaf ou de outras ações. Parece que nesse momento a indústria não está tendo uma grande preocupação com quem está lá na ponta. O problema sempre estoura no menor, no pequeno, de quem está produzindo a matéria-prima. Nós vimos aqui a defesa do trabalhador da empresa, da agroindústria, que é importante, a importância da agroindústria forte, mas nós queremos também aqui, enquanto movimento sindical, enquanto organização de representação da agricultura familiar, fazer a defesa nesse momento dos trabalhadores, dos agricultores familiares, produtores de aves. Nós sabemos que as parcelas dos investimentos que não são baixos, elas vão chegar e vão prejudicar no orçamento financeiro das propriedades. Então, de que forma que nós vamos dialogar com o governo nesse momento que sinaliza grandes dificuldades para frente aqui nessa questão também financeira das propriedades. O compromisso financeiro do financiamento da estrutura, ele é do agricultor familiar. Então, de que forma que a indústria vai olhar para o agricultor e de que forma também o governo vai olhar para o agricultor, já que sinaliza não haver possibilidade de prorrogações de dívidas, de negociações. Então, nós queremos trazer aqui essa solidariedade, nos colocar à disposição para também, se for necessário, essas pautas, audiências, seja com o governo do Estado ou com o governo federal. Então, a agricultura familiar, nós estamos aqui para trazer esse abraço, ser solidário, também fazer esse diálogo com a sociedade local, não somente aqui da região. A região de Chapecó, com certeza, vai ser logo afetada e demais regiões, demais estados. Então, obrigado aqui pela presença de vocês, obrigado pelo espaço e nos colocamos à disposição. Obrigado, Ayrton. Não tem mais aqui nenhuma inscrição, então nós vamos aqui passar para o prefeito fazer essa saudação também aqui em nome do município, e em nome dos prefeitos também, e vice-prefeitos, a vice-prefeita também já teve que sair. Então fica à vontade e depois nós vamos nos encaminhar. Tá bom, eu agradeço a oportunidade ao
ao Dirceu Dresch, deputado estadual, deputado César Valduga, o deputado Neide Sareta, o Natalino que já se ausentou, o deputado Titou, os demais representantes, em nome do Alcides Borges, saudar os demais representantes das federações, sindicatos, o nosso colega prefeito Neri, lá do município de Ouro, o vereador Coronete, em nome dele, saudar todos os vereadores, ex-prefeito, vice-prefeito, enfim, é uma alegria nós estarmos aqui, então, nesse momento difícil, né? Alegria porque nós temos que fazer, reagir perante uma situação que se apresenta, e nós, na condição do deputado Dresch de prefeito, alguém aqui falou antes, quando me antecedeu, da preocupação CIDE, né, que citou aí, a preocupação que a gente tem com relação ao futuro dos municípios aí, especialmente Capinzal, que tem agroindústria, no nosso caso aqui na nossa regional, mas os municípios aí que estão bastante integrados e que trabalham na cadeia produtiva toda da Perdigão, e que os reflexos, deputado, nós estivemos lá no mês passado, lá em Itajaí, porque com o prefeito de Videiro, o prefeito Borga, porque a princípio os dois municípios que mais estão perdendo com valor adicionado, já apurado, porque o movimento da Perdigão em 2016 apurou até abril de 2017, parte dele já representa, corresponde à transferência do ICMS agora em 2018. O movimento do ano passado, 2017, apurou agora em final de abril e vai refletir na transferência do ICMS para o ano que vem. Por que estou fazendo esse raciocínio? Porque em 2016 o movimento foi da Perdigão, valor adicionado aproximadamente 600 milhões, e em 2017 não chegou a 500 milhões. Então, de um total aí de 936 milhões que nós fizemos em 2016, apurado em 2017, agora apurado o valor de 2017 é 832 milhões, 104 milhões, isso representa em 14% a menos do que o ano de 2016. E lá em Itajaí mostraram uma coisa que me chamou a atenção, quando nós fomos lá, que dito aqui, inclusive por sindicato, Socorro e gerente da unidade aqui de Capinzal, que o ano de 2017 estava sendo excepcional em termos de produção. A Perdigão não vencia produzir em 2017. Porém, em tonelagem, lá mostraram para nós a produção muito maior do que 2016. Porém, o preço final muito menor do que 2016. Praticamente de 5 para 4 reais. R$1 o quilo de diferença do preço final. Aí justifica o prejuízo dito por eles de 1,1 bilhões que a Perdigão teve no ano passado, né? E esse ano, que é pior ainda, que nós já estamos acompanhando os 4 primeiros meses, pior ainda a situação, os números são muito piores do que... Se o ano passado nós perdemos 14%, esse ano está em torno de 20% menor do que o ano passado. Comparado com 2016, é 35% menor. Então, se continuar nesse ritmo, prefeito Ney, a situação é muito complicada, muitíssimo complicada, e a gente tem que ter a responsabilidade, porque ainda nas épocas que eu era candidato, eu vi na Globo News alguém disse o seguinte: a crise afeta imediato o cidadão centro, o problema, né? O poder público é 2, 3 anos depois. E aí tudo que a gente lê diz que ainda a coisa vai se agravar, né? Especialmente com essa situação essa parte da agroindústria. Então, a gente está muito preocupado. Eu acho assim que, vamos dizer, a unanimidade é burro. Eu não defendo o governo, Michel Temer, mas também não dá para transferir toda a responsabilidade para o governo, porque fazem mais de ano que eu ouço falar que a Perdigão uma hora ia ter um problema, a empresa em Capinzal, porque não conseguiam dominar o problema da salmonela. Então, tem vários fatores que a gente ouviu, questão de gestão também da Perdigão. Há mais de ano nós ouvimos falar que a gestão da Perdigão era ruim, que o comando da Perdigão estava agindo direito, que tinha que ser mudado, que mudou agora no mês de abril, né? Abril, né? O mês passado. Então, torci que todos os conjuntos de esforços, concordo com o REC, né? A gente tem que
o que o REC colocou, muito sábias palavras, porque tem que ter responsabilidade. Tinha problema, talvez alguém falhou, ministério, empresa, de cuidar desses problemas que estavam aparecendo, corrigir essas dificuldades que estavam tendo. E me parece que aí foram adiando e uma hora estourou o negócio, né? Então, na minha visão, assim, é que, claro, todo mundo tem que se empenhar. Acho que teve muita falha aí do parte do Ministério da Agricultura, também concordo com isso, né, naquele negócio, o próprio governo contra o governo, né, porque lá concedeu, lá cancelou a autorização de exportação, depois quando viu que a Europa ia cancelar, voltou aqui e liberou, para ver se salvava, e não salvou mais. Mas é um esforço mútuo. Eu acho que o município vai perder bastante os integrados, o produtor, o transportador, oficina mecânica, comércio, enfim, todo mundo. Vai ser uma coisa que... E olha, tomara que ainda não aconteça essa parte das demissões, que daí seriam... Eu fiz uma reunião com o prefeito Neri, com o prefeito Zordeia, muito preocupado, né? Porque os funcionários aí, 4 mil funcionários, muitos deles com prestação de carro, casa financiada, apartamento, e aí nós dividimos aí, o Mantovani até disse lá no Zordeia, até um loteamento que é praticamente 100% funcionário da Perdigão. Já pensou se esse pessoal lá, quantas casas lá se compra? 186 funcionários da Perdigão compraram casa lá no loteamento dele, a pessoa sendo mandada embora, como é que vão se virar com os compromissos já assumidos? Então, de minha parte, deputado, eu posso somar esse esforço. Eu vi o que o REC colocou, porque eu acho que os deputados que estão aqui, nós temos o Titon, o Sarita, o Dirceu, o Valduga, é estruturar melhor os governos, estruturar melhor essa parte de fiscalização. Mais gente, porque você vê próprio aqui em Capinzal, o fiscal, o veterinário que fiscalizava a Perdigão era pago pelo município. O município que tinha um veterinário contratado aqui que fazia a inspeção lá e fiscalizava a empresa Perdigão. Claro que devia ter alguém do governo federal também, mas um deles era nosso. Então, isso é uma missão do governo federal, o governo federal que tem que fazer. Quando é lá da cidade, que é a cidade que o governo do estado tem que fazer, para ter responsabilidade, ser mais criterioso nas fiscalizações. Demais, um abraço, agradeço a oportunidade. Muitas pessoas aí de outros municípios, obrigado pela presença aqui no nosso município e sinto-se à vontade. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Muito bem. Obrigado, prefeito. Bem, vocês acompanharam aqui todas as lideranças aqui presentes no dia de hoje. Foi, de fato, uma representação extraordinária aqui. Eu quero agradecer o esforço das lideranças das confederações que vieram aqui tratar desse tema. Isso mostra a importância e a preocupação das entidades, dos trabalhadores também aqui, a própria presença do Gouveia aqui, das empresas, é fundamental, porque a audiência pública é isso, é trazer as várias visões, né, sobre as mais diversas áreas, né. O pessoal que veio de fora, que não é daqui, né, o pessoal da alimentação de Concórdia, que também já está lá discutindo, bom, meio que se preparando também. Quero anunciar aqui o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Carne do município de Chapecó, o Sintra Carnes, o Aldemar Danelli, e também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Carne do município de Chapecó, Sintra Carnes, o Geneiro e Paula, estão aí também, acompanhando essa audiência pública, é importante. Pena que não conseguiu todo mundo falar hoje, mas importante a presença de vocês e acompanhar esse debate. Quem sabe a gente faça depois mais alguns eventos para dar oportunidade para as entidades de outras regiões também trazer esse debate presente. E, bom, agora vem o momento dos encaminhamentos. Eu tentei aqui fazer um resumo das falas de todo mundo, das propostas que veio. Vou tentar aqui apresentar, então, um pouco o resumo das propostas que vieram. Embora eu quero dizer que estou muito satisfeito aqui, porque as pessoas já estão se mobilizando nas mais diversas áreas. Isso é importante, prefeito. Não precisamos fazer essa soma, de fato, de todos, né? Buscar esse rumo, porque pelo tamanho dessa cadeia produtiva, eu sempre falo, eu muitas vezes já critiquei essa concentração da produção em poucas empresas, né? Eu critiquei isso muito, mas é o que o Brasil construiu. O Brasil adotou isso, construiu estratégia e muito dinheiro público. Quero dizer o seguinte, foi muitos incentivos fiscais, foi muito dinheiro público do BNDES, dinheiro subsidiado para construir essa estratégia. Bom,
foi construída, agora tem que defender, não tem jeito, né? Agora temos que preservar isso, porque foi essa a estratégia que o Brasil adotou. Outros países construíram outras estratégias de pequenas empresas. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de ir para a França, para Portugal, para a Bélgica. Na França, por exemplo, na área do leite, eles vão concentrar a produção. Eles têm, em cada região, pequenas indústrias que têm um produto diferenciado em cada região, produto regional. O Brasil construiu essa estratégia de concentração, né? Agora, nos últimos anos, unificou mais duas grandes empresas, que é a Sadia e a Perdigão, né? Que veio a BRF. Então, essa estratégia foi construída com muito apoio público. Bom, agora está aí, nós precisamos trabalhar para que elas não destruam a economia que foi construída em cima dessa estratégia. Então, essa é uma primeira questão. Uma outra questão que tem que ficar muito clara: qualquer movimento que aconteça nesta disputa do grande mercado internacional é motivo para fechar comércio. Isso sempre é bom que se diga, né? Qualquer barulho que se faça, como foi feito esse barulho de que a nossa carne não presta, eles tiveram motivo, que talvez já queriam fazer isso mesmo, mas não tinha motivo. Aí eles tiveram motivo para dizer assim: então tá, vamos parar de comprar. Porque eles também têm os seus conflitos internos, como nós temos. Nós, há pouco tempo atrás, estivemos discutindo aqui o problema da importação do leite da Argentina. Assim, os agricultores europeus estão discutindo que o problema deles é a importação de carne da Europa, do Brasil, que vem competir com o produto dele. Então, esta é uma questão da relação comercial. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, por isso muitas falas aqui, no sentido de divulgar isso para fora, para o mundo, na grande mídia, de que nós temos problema na nossa carne. Nós temos que ter cuidado com isso. Isso é uma coisa muito melindrosa para você lidar. Não que nós não temos que cuidar da nossa carne. Daí eu já quero aqui dar um encaminhamento que o representante dos servidores aqui, dos trabalhadores do Serviço Público do Estado levantou. Isso é muito, muito complexo. O Brasil precisa estruturar esse serviço público como um serviço público. Eu tenho muito receio de colocar isso na mão das empresas. Como deputado do Titão, eu tenho essa divergência em Santa Catarina. Eu acho que o Estado não deveria ter colocado o serviço de inspeção na mão de empresas. É um serviço, na minha avaliação, público. E tem que ter cuidado com isso, porque nós estamos mexendo com um processo muito melindroso, né? Muito melindroso. Então eu concordo com o encaminhamento de que a gente precisa fortalecer o serviço público de inspeção no Estado e nacional, né? Não tem jeito. Essa é uma questão estratégica se a gente quer discutir qualidade de produtos, né? Outra questão é, o Ayrton levantou aqui, fortalecer a luta por políticas públicas para a agricultura familiar. O que deu condição à produção de leite, de frango, de suínos aqui foi o Pronaf, com subsídio para a agricultura familiar. Quem não buscou o Pronaf mais alimentos? Então nós precisamos dar continuidade a essas políticas que possam fortalecer o processo produtivo e incluir novas famílias. Nós temos muitas famílias que têm dificuldade de renda ainda, né? Uns municípios mais, outros menos. Outro encaminhamento que veio aqui é a proposta de criar uma frente parlamentar ou uma força-tarefa, de criar uma articulação. Veio até a proposta de fazer uma frente parlamentar mista, onde as entidades, as organizações, todas sejam articuladoras desse processo e criar um movimento de Santa Catarina para o Brasil, inclusive, né? Ou do Sul para o Brasil. Aí aqui nós temos entidades do Rio Grande do Sul, temos entidades do Brasil. Então, eu acho que nós não temos essa condição de propor uma coisa nacional. Agora a gente pode propor alguma coisa do Estado que possa contribuir no processo nacional. Eu acho que isso é possível. Aí, deputado Valduga, deputado Sareta, deputado Titão, que estão aqui, nós podemos encaminhar isso. Os deputados que estão aqui, eu sugiro que nós nos conversamos semana que vem e operacionalizamos isso. Nós temos condições de ajudar a construir isso com vocês. Uma ideia da frente parlamentar que possa incluir todo mundo, não só de deputados. Então, acho que a força-tarefa é muito parecida que surgiu aqui, para buscar amenizar os impactos e buscar os novos mercados, que foi uma das sugestões. É o Comitê de Trabalho para fortalecer a cadeia produtiva, acho que vai muito nesta direção. Veio aqui a sugestão de fazer uma
excepcionalmente agora uma ação concreta junto ao Estado para comprar mais esses produtos para alimentação escolar, né? Daí teria que ver, bom, quanto o Estado, aí precisa fazer levantamento, quanto o Estado já compra, é possível ampliar, né? E aí nós podemos fazer esse levantamento semana que vem e a gente já vai trabalhar isso pela frente parlamentar daqui para frente. E a rodada de reuniões com ministérios e tal, eu acho que isso é uma coisa natural, né? Daqui para frente precisa acontecer. As entidades nacionais já estão fazendo, nós vamos nos incluir então neste processo. Aqui tem duas questões que são mais polêmicas. A primeira é a questão das indenizações para os agricultores que estão com os aviários parados. Eu estava conversando antes com a Elaí, que é uma das que está com o aviário parado. Eu não sei como é que está isso, o pessoal não comentou, isso está sendo pago, isso está tranquilo para os agricultores. Precisaria dar uma olhada nisso, se isso está acontecendo, isso está... já tem agricultores que estão recebendo, já estão um tempo parado, então precisaria dar uma olhada com carinho nisso, que é a sobrevivência de muitas famílias. Isso. Seria importante, eu acho, esclarecer isso, se isso está acontecendo e o que precisa se encaminhar daqui para frente. Certo, deputado. Na nossa negociação que a associação teve com a BRF, junto com a ELA e o CADEC, nós acertamos que o valor da indenização ia ser pago 50% no alojamento e 50% no abate do lote. Mas como houve uma burocracia documental, então atrasou um pouco esse pagamento do alojamento, por causa que tem que somar os dias parados, aí elaborar um documento, levar para o produtor assinar esse documento e trazer, mandar para Itajaí para ser programado o pagamento. Então houve um atraso aí, e que então nós acertamos, foi feito um segundo acerto, que não mais paga em duas parcelas, paga em parcela única antes de abater o lote. Então, já está rodando, dos primeiros que foram alojados já assinaram, o documento já está rodando para ele receber, antes de abater o lote, o valor integral da indenização. Isso. Então, nós vamos estar acompanhando isso mais de perto, né, para a associação aqui, as entidades estão coordenando isso com os agricultores. Deputado Brecht, também se inclui também os transportadores também. Ah, sim, eu já ia chegar lá. Desculpa. Podemos discutir também está tranquilo? Está se encaminhando, presidente? Tem compromisso assumido. Isso. Eles fizeram reunião com nós antes, né? E aí eles colocaram que eles iam indenizar. Só não colocaram a data e nem quanto. Fica bastante solto. A questão com os agricultores tem um compromisso no primeiro lote, né, com os transportadores. Bom, vocês acompanham isso e a gente vai vendo então. E a questão dos trabalhadores e trabalhadoras aqui foi falado muito hoje, né, de que tem um compromisso de não demitir, embora isso é muito relativo. Né? É muito relativo. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado essa história de 30 anos já. Né? Eu acho que a gente precisa continuar mobilizando, continuar dialogando e pressionando para que não haja demissões. Aí precisa buscar os diversos caminhos para isso acontecer. Bom, como o Estado vai entrar nisso, de buscar um financiamento para capital de giro para as empresas, bom, isso é uma discussão que nós vamos ter que fazer para frente quando o problema aparecer. E parece que hoje, por enquanto, ainda a coisa tem compromisso e tem compromisso firmado. Depois, se começar a ter problema, nós vamos ter que reunir de novo e aí discutir o que você faz. Pode ser isso? Pode ser isso? Eu me parece, das questões que eu consegui anotar aqui, que veio das falas e das sugestões aqui, era isso. Passa o microfone para cá, por favor. Deputado Valduga tem encaminhamento. Acho que o deputado Brecht, nós poderíamos encaminhar, como nós fizemos também
audiência pública em Pinhalzinho, que nós discutimos a questão da bacia leiteira e o Estado, ou seja, os órgãos do governo do Estado consumissem leite catarinense, até porque havíamos detectado que o governo federal estava importando leite e também trazendo leite, né, o Estado trazendo leite de outros estados, o Estado de Santa Catarina trazendo leite de outros estados. O encaminhamento que nós fizemos naquele dia foi que o governo do Estado comprasse o leite dos produtores catarinenses e que pudesse ser que do Estado, através dos órgãos, seja creches, escolas, fossem consumidas o consumido leite do Estado de Santa Catarina. Eu gostaria de propor também, acho que teve uma fala aqui, que também se propôs que se faça o consumo da carne catarinense também, para amenizar a questão da crise e do desemprego. Então, eu queria só propor que também, nessa audiência pública, né, o consumo da proteína animal catarinense, através dos órgãos do Estado, mas das creches, das escolas e de todos os órgãos, seja consumido carne catarinense, proteína animal catarinense, seja pescado, frango, suíno, também que a gente possa, acho que fiscalizar e estar atento a isso, que também seria uma forma de amenizar, né, esse quadro que nós estamos vivenciando. Muito bem. O encaminhamento que a gente dá nessa questão do consumo da carne na alimentação escolar, nós precisamos levantar, deputado Valdir, se de fato tem mais possibilidade, como é que está essa questão do consumo, para a gente poder propor, então, para o Estado também esse encaminhamento. É isso? Mais alguma questão? Então vamos aqui para o encerramento desta audiência pública. Eu quero agradecer muito a presença de vocês todos, as lideranças daqui da região, do Estado, de outros estados que vieram aqui, e com certeza vamos levar uma bagagem aqui, um grande debate, um grande compromisso desta audiência pública com a responsabilidade que ela tem que ser tocada, né? Então, com muita alegria a gente recebe todos esses encaminhamentos, essa presença extraordinária, essa soma de esforços, e com certeza vamos ter aqui bons encaminhamentos, tá bom, gente? Grande abraço, bom retorno a todos. Uma chuva gostosa dessa, estava faltando, né? Já fica melhor ainda. Obrigado.